A Rede Alesp conversa agora com José Luiz Moraes, ele é procurador do Estado. Ele nos fala sobre a judicialização da saúde em tempos de Covid-19. Bom dia, procurador José Luiz, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes e aos nossos espectadores. Doutor, qualquer negativa aí, né, em termos de saúde pode ser judicializada? Como é que funciona isso? Sim, a Constituição, a nossa Constituição Federal, no artigo 196, ela trouxe o direito, né, para todos os cidadãos do acesso à saúde. E, ao mesmo tempo, ela colocou como um dever do Estado e de outros entes também a prestação desse direito à saúde. Então, qualquer ferimento a esse direito pode ser, em tese, levado ao Poder Judiciário. Não só contra o Estado, mas também contra planos de saúde, né? Nós aqui no Brasil, o mesmo Constituinte, ele permitiu que o direito à saúde, né, o serviço público de saúde, fosse prestado pelo Estado, mas também fosse explorado pelos particulares, aquilo que a gente chama da saúde suplementar, né? São os planos de saúde. E esses planos de saúde, por vezes, também, até mais do que o Estado, podem ser demandados em juízo. O senhor falou agora sobre os planos de saúde, né? Eles podem se negar a algum atendimento, a fazer testes de Covid, a internação, mesmo que aquele plano não contemple algumas características? Muito boa a sua pergunta, né? A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Ela fez uma recomendação, um pacto, uma normativa obrigando aos planos de saúde que fizessem o pleno atendimento aos casos da Covid. Nós estamos no meio de uma pandemia, né? E essa determinação veio por parte dessa agência, né? Então, os planos de saúde não podem se negar a realizar exames, e inclusive os exames estão abarcados nesse tipo de tratamento. Mas eu costumo falar o seguinte, tá? Não é o mero exame por curiosidade. Isso não vai, o plano de saúde não tem que pagar isso. Eu quero saber, eu quero ir numa farmácia e vou mandar a conta para o plano de saúde. Não, ele tem que fazer esses planos por recomendação médica. Por quê? Porque o médico ele tem que ter esse diagnóstico para saber qual o tratamento mais eficaz para o seu paciente. Não confundir a Covid com outras doenças, por exemplo, vai fazer com que o médico escolha os medicamentos para esse tratamento, né? Só para a gente ter ideia, né? Algumas infecções hoje em dia estão sendo tratadas com azitromicina para pacientes com Covid-19. Se for descoberta outra doença, pode ser que haja outros medicamentos mais eficazes para o tratamento de uma infecção que o paciente esteja sofrendo, por exemplo, que não seja a Covid-19. Mas responder a sua pergunta, né? Hoje a ANS determinou que todos os planos de saúde façam, inclusive as testagens, repito, testagens essas que sejam solicitadas por receituário médico, por exemplo, né? Por exigência médica, e todo o tratamento da Covid tem que ser realizado pelos planos de saúde, né? Alguma pergunta pode ficar... e há um enorme impacto aos planos de saúde por conta da Covid? Paradoxalmente, não. Por quê? Porque foram desmarcadas e adiadas muitas cirurgias eletivas, tratamentos eletivos, consultas médicas. Então, nós estamos discutindo até a questão de aumentos de plano de saúde em meio à pandemia. Porque o que pode parecer é que os planos de saúde ficariam vulneráveis aí por um grande atendimento ao público por causa da Covid-19. E acabou não acontecendo isso. Acabou acontecendo que muitos hospitais, né, de forma paradoxal, né, muitos hospitais pequenos, principalmente no interior do estado de São Paulo, tiveram uma grande diminuição dos seus atendimentos comuns, né? Então, até porque nós temos que separar alas médicas para pacientes de Covid, as pessoas têm medo de procurar os hospitais, as pessoas desmarcaram os seus médicos, até colocando em risco as suas próprias saúdes, né? Porque a Covid, a gente está mais sujeito à Covid-19, mas também não deixamos de ficar doentes com outras doenças, né? E muita gente está tendo seus quadros de saúde agravados, até mesmo por não procurar mais os serviços de saúde.
E isso causou uma diminuição muito grande, né, em alguns planos de saúde, da demanda de planos de saúde e também de demandas de alguns hospitais que encontram-se, novamente falo, paradoxalmente, né, subutilizados no tempo da pandemia. Mas, por outro lado, né, a gente tem que se dar conta que aqueles hospitais em que há a destinação de vagas apenas para o Covid estão em volume, né, de utilização de leitos em algo próximo a 70%, e alguns lugares para o Brasil afora, inclusive já colapsaram, né? Sobre essa questão dos planos de saúde, outra coisa que é interessante da gente saber, e também para os nossos espectadores, para que haja uma pressão popular nesse sentido, né? Nós temos aí em trâmite na Câmara dos Deputados um projeto de lei que prevê, o projeto de lei é o 1542 de 2020, que prevê inclusive a suspensão de qualquer tipo de aumento dos planos de saúde durante a pandemia. Então, repito, né, há esse projeto de lei. Esse projeto de lei é de grande interesse para a população, principalmente aquela que usa a saúde suplementar, porque ele prevê a suspensão dos aumentos do plano de saúde pelo menos durante esse tempo de pandemia. E seguindo nessa linha, doutor José Luiz, aqui quem fala é a Júlia, o senhor falou, né, sobre essa questão da ANS, elas são obrigadas, então, nesse momento, a fazer as testagens para todos os planos. O senhor falou agora do PL, né, que suspende, então, esse aumento nos planos de saúde. Sim. Mas e depois, doutor? Depois, os planos de saúde podem cobrar os seus clientes que não estavam naquele rol de procedimentos? Lá na frente, eles podem vir a cobrar? E se isso acontecer, o que as pessoas têm que fazer? Não podem, tá? Porque é uma determinação. Justamente, né, pode haver a alegação por parte dos planos de saúde que houve um aumento na sua demanda, né, que teria causado maior custo para ele. Não é verdade isso. Como eu falei para você, os outros serviços médicos, e olha, eu infelizmente durante a pandemia eu tive que 2 vezes usar os serviços médicos. Os hospitais particulares estão, em sua grande maioria, com um número baixo de utilização de leitos, entendeu? E isso vai refletir no aumento dos planos de saúde para o ano que vem, por exemplo, entendeu? Os planos de saúde devem demonstrar, através de índices, né, a sua sinistralidade, principalmente nos planos coletivos por adesão, que hoje são a grande maioria, né? Só para a gente entender, para os nossos espectadores entenderem, a ANS, ela cuida hoje de uma parcela muito pequena de planos de saúde, que são os planos de saúde individuais, tá? Que hoje as operadoras de plano de saúde, elas deixaram de vender esses planos de saúde individuais justamente por causa do forte controle do governo a respeito de aumentos. Só para a gente ter ideia, eu não vou citar nomes de planos de saúde aqui, né? Mas só para a gente ter ideia, o ano passado o aumento dos planos de saúde pela AMS foi de 7,20%, algo do gênero, posso estar enganado, tá? 7, poucos por cento. A maioria dos planos de saúde complementar desses grandes grupos por adesão foi por volta de 19%, só para a gente ter ideia, tá? Muitas principalmente a classe média, sente esses aumentos de uma forma muito significativa, né? Nós tivemos quase 20%, se não 20% em alguns casos, de aumento nos planos de saúde por adesão, né? Dos planos coletivos por adesão, versus 7% da OMS. Então, o que os consumidores, né, o cidadão deve prestar atenção? Se esse aumento for abusivo ano que vem e não houver nenhuma intervenção dos órgãos de consumo, como o Procon, por exemplo, como a própria ANS, que pode sim, não de forma vinculante, mas de forma orientadora, levar aos planos de saúde a levar em conta essa diminuição da sua demanda por serviços, é que a gente não vai poder, e por último, né, em último caso, nós vamos poder levar ao Poder Judiciário o conhecimento de abusos, né, por parte dessas operadoras de plano de saúde. Quer dizer, se não houve o aumento de demanda, inclusive por causa da Covid, houve, paradoxalmente, uma diminuição da demanda desses planos de saúde, vai ter que haver
um aumento condizente com essa sinistralidade, quer dizer, um aumento condizente com o serviço com o custo de serviço que aumentou por parte dessas operadoras, tá? Não sei se ficou claro. Sim, mas, em última análise, nós sempre vamos ter a possibilidade de discutir isso judicialmente, certo? Ou, se não judicialmente, antes procurarmos órgãos de defesa do consumidor. Porque essas relações com o plano de saúde já foi reconhecido, inclusive, por súmulas do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, por pelo menos 2 súmulas do Tribunal de Justiça, que são, de fato, uma relação de consumo. Então, vige para essas relações o Código de Defesa do Consumidor. Doutor, nesse período de pandemia, então de março até agora, foi percebido um aumento do número de casos de ações judiciais relacionadas à saúde? Também, paradoxalmente, não, né? Nós até fomos surpreendidos por uma diminuição das ações, né, na área da saúde, visando principalmente a Covid. Não teve um grande aumento de número de ações judiciais visando leitos de UTI, tratamentos específicos. Isso não ocorreu no estado de São Paulo, o que demonstra, sim, uma boa administração do estado de São Paulo e dos seus municípios em relação à Covid, porque não houve, de fato, essa corrida ao Poder Judiciário para tratamentos e leitos em UTI e leitos hospitalares. O que é uma constante aqui no estado de São Paulo, a procura de ações, a procura desses leitos. Afinal de contas, a gente não pode deixar, não pode esquecer, né, que nos últimos anos, mais de 14 milhões de pessoas perderam os seus empregos, e quando perdem os seus empregos, elas perdem junto, na sua grande maioria das vezes, os seus planos de saúde particulares. Então, nos últimos anos aqui no Brasil, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, recebeu pelo menos 14 milhões de pessoas, mas não são só esses 14 milhões, são, além desses 14 milhões de desempregados, todos os seus familiares. Então, a gente pode, no mínimo, aí, triplicar tranquilamente o número de pessoas que deixaram de usar planos de saúde suplementares, né, a saúde suplementar, e migraram para o SUS, acarretando uma maior utilização de leitos de UTI, de leitos hospitalares e outros tratamentos médicos. Mas como nós tivemos uma diminuição, como eu falei para vocês, né, uma diminuição daqueles tratamentos eletivos, houve também essa diminuição, até por força de algumas normas administrativas, inclusive postergando, suspendendo cirurgias eletivas no Brasil inteiro. Houve uma diminuição nessa busca desses tratamentos por parte do Poder Judiciário. Mas, por outro lado, houve um aumento da judicialização naquilo que tange, por exemplo, a reabertura de alguns nichos de comércio, por exemplo, empresas pedindo suspensão de pagamento de tributos. E eu já tive a oportunidade de falar antes que o Poder Judiciário, pelo menos aqui no estado de São Paulo, ele está de parabéns pela sua prudência em não ceder a todas as tentativas aí de judicialização, principalmente nessa área. Porque a gente não pode deixar de entender o seguinte: o administrador público, a administração pública, né, o secretário de saúde, as administrações municipais, são aquelas autoridades que elas estão mais próximas do problema. Elas têm a maior quantidade de informações para a tomada de decisões. O juiz não tem, na sua grande maioria das vezes, o juiz não tem todas as informações completas, todo o quadro completo para tomar as melhores decisões nesse ponto, certo? E nós estamos passando, no mundo inteiro, estamos passando por essa pandemia, né? E nós temos que confiar, pelo menos minimamente, nos administradores para que exerçam as suas funções o melhor possível, diante das informações que eles têm, diante dos quadros que eles têm, para a melhor tomada de decisões, fazendo com que o Poder Judiciário funcione para corrigir falhas que sejam muito patentes, né? Então, nós vimos isso também
nos tempos de pandemia, principalmente no âmbito do governo federal, algumas atuações pontuais, né, a respeito de algumas atitudes que, por vezes, se mostraram fora da curva, fora de padrões mínimos científicos da OMS e de outras, e da comunidade científica sanitária como um todo, né? Perfeito, José Luiz Moraes, procurador do Estado, trazendo um assunto muito importante para a gente aqui no Jornal da Rede Alesp.